Fala rapaziada, mais um videozinho aqui sobre a rodada de Brasileirão, nosso queridíssimo Brasileirão. Ó, o último binguinho ficou apenas por um chute do Ferreirinha, que pecado, pai da morte. Pecado, chutou aos 10 minutos, fez gol, né, aos 10 minutos, mas não chutou, não deu mais pelo menos um chute aí no resto da partida, que acabou não vindo no nosso binguinho, foi apenas essa entrada que faltou. Estamos passando perto, uma hora vai vir novamente. Vamos pro que interessa agora, a rodada 6 do Brasileirão. Chama comigo os jogos. Ó, naquele esqueminha de sempre, escalação na esquerda, jogos na direita, e aqui a gente monta o nosso roteirinho da rodada, beleza? Internacional e Juventude, aqui eu já gosto daquele método under mandante over visitante. O Internacional aí que veio com uma linha muito esticada aí para esse jogo, então gosto sim de pegar o under dele, explorar o over do Juventude ou somente pegar o under do Internacional para alguma múltipla aí, é válido. Outra linha que eu gosto aqui são as faltas do Wesley, exatamente, um ponta agudo aí que faz bastante faltas, tem uma sequência muito boa aí de faltas cometidas esse ano. Então sim, é uma boa pedida para esse jogo, a falta do Wesley. Outra falta que pode ser interessante aí é a do Felipinho, ele não está confirmado aqui, então é importante a gente esperar escalar, principalmente se você for pegar a falta lá na Betfair. É interessante esperar escalar primeiramente para não correr o risco, a Betfair não anula quando o jogador não começa, então é interessante esperar essa escalação sair com o Felipinho, é outra falta que eu gosto muito aqui, ele tem números bem consideráveis nesses jogos como titular no Brasileiro. Ceará e São Paulo, aqui Anderson Daron capita o jogo, é um árbitro Anderson Daron com under, é um árbitro under, ele tem soltado alguns cartões no começo de Brasileirão, se eu não me engano ele soltou 5 nos 2 jogos que ele apitou aí, mas eu creio aqui que ele cumpre esse under novamente, então para mim assim é um jogo under cartões. Outra linha que pode ser interessante da gente explorar aqui é o chute do Marcos Antônio, caso ele venha titular. O Marcos Antônio aí que tem uma sequência muito boa também, arrisca muito de fora da área, o chute limite dele aí eu acho que tem odd. Então sim, é uma boa pedida para esse jogo também, o chute limite aí do Marcos Antônio. Passando aqui agora por Mirassol e Atlético Mineiro, aqui tem um árbitro que eu gosto muito, desde o Brasileirão passado, que é o Davi Lacerda, o árbitro under faltas, e aqui a gente tem a nossa betzinha analisada, pai da bola, em Mirassol e Clube Atlético Mineiro, a nossa betzinha analisada juntamente com Davi Lacerda. Bom, então estou aqui ó, no WhoScored, um site que mostra aí as estatísticas dos árbitros no Brasileirão. Temos aqui, ó, ranqueei aqui, ó, por faltas por jogo. Temos Felipe Fernandes de Lima aqui como que mais dá faltas, mas se a gente passar, ó, quem é o último da lista é o nosso queridíssimo Davi Lacerda. Eu gosto muito desse under do Davi Lacerda. O Brasileirão passado eu vinha explorando isso também, e esse ano eu também estou explorando. 3 jogos, uma média de 20 faltas por jogo, uma média baixíssima, um cara que raramente apita falta. Ah, mas a amostragem é baixa, ah, mas não sei o que. Beleza, vamos aqui, ó. Brasileirão de 2024, estatística dos árbitros, ranqueando por faltas novamente. Quem temos aqui, ó, Davi de Oliveira Lacerda, um dos últimos novamente aí, com uma média de faltas baixíssima aí, de 22 e 14 por jogo. Então eu tenho um under 25,5 faltas lá na Superbet, é uma linha que eu peguei, é uma linha que eu gosto muito. Inclusive na Betfast, deve abrir no dia do jogo, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não abriu na Betfast. Mas caso abrir uma linha acima, 26,5, 27,5, é interessante pegar lá na Betfast uma linha a mais, é sempre mais interessante, obviamente. Ó, outro ponto que a gente pode destacar aqui nesse under faltas é que o Atlético Mineiro é o time que menos comete faltas no Brasileirão até o momento. Ó. Novamente aqui no WhoScored, o mesmo site, você consegue ó, ranquear aqui também os times. Então o Atlético Mineiro aqui tem uma média de 12 faltas e o Mirassol uma média de 13,60 faltas por jogo. Mas aqui combado com o Davi Lacerda no apito, essa média com certeza deve cair. O árbitro, como eu falei, que segura muito o apito ali, ele não gosta de soprar, deve ter algum problema de asma, alguma coisa. Então eu tô dentro nesse under faltas para esse jogo. Outra linha que eu gosto aqui é o DNB do Atlético, pai. O Mirassol tem surpreendido sim em alguns jogos, mas aqui eu acho que o Atlético Mineiro é um time melhor tecnicamente, então eu acho que deveria ser um menos 0,25 ali para Atlético. Outra linha que pode ser interessante que é o nosso queridíssimo Rony, desarme limite dele eu vi que tem hoje, ele tem cumprido essa linha, principalmente aqui jogando nas beiradas. Eu gosto também dessa linha limite de desarmes
do nosso atleta bicicleta Rony Rusch. Sport Fortaleza, aqui tem outro árbitro que eu gosto muito, é o Candanção. O Candanção, que é o árbitro que tem a menor média de cartões nesse Brasileirão atualmente, juntamente com o Fortaleza, que é o time que tem menos chutes no Brasileirão. Então eu gosto aí do under cartões nesse jogo e do under chutes do Fortaleza também. Botafogo e Fluminense, aqui eu já acho que o bicho pega, tá? Aqui é over faltas e over cartões para mim, com o Bruno Arleu no apito. Gosto muito, eu peguei esse over faltas para esse jogo. Inclusive, eu gosto também da falta aqui do Alexander Barbosa. É um zagueiro que sai muito para dar o combate. Gosto da falta dele também. Flamengo e Corinthians aqui eu gosto novamente aí do under mandante e do over visitante, abrindo uma linha de chutes muito alta para o Flamengo. Então eu gosto de esticar assim essa linha de chutes, pegar um under ali para combater com alguma coisa, seja com o over do Corinthians, que eu gosto também. Outra linha que é interessante aqui é a falta sofrida do Raniel. Eu citei, se eu não me engano, no último vídeo, essa falta sofrida. Ele tem cumprido essa linha aí, tem odd para essa falta sofrida dele. Então é uma linha que eu gosto aí também para esse jogo. Outro cara que eu gosto para faltas aqui é o Breno Bidon, tanto para faltas sofridas como para faltas cometidas. Se tivesse envolvimento de faltas aí, ele é o Bruno Guimarães desse Brasileirão até o momento, mas não tem envolvimento de faltas. Mas é interessante ficar de olho aí nessa falta sofrida e cometida do Breno Bidon também. Cruzeirão, Cabuloso e Vasco, rapaziada, vamos lá. O Cruzeiro jogou com time reserva contra o Palestino, jogou relativamente bem no começo da partida, depois foi caindo de produção, o Cássio falhando. Mas é que eu acho que com esse time aqui ele pode sim render, igual como foi contra o Bahia. O Cruzeiro rendeu, jogou muito bem contra o Bahia. O jogo não é no Mineirão, no Parque do Sabiá. Apesar de achar que o Cruzeiro pode render para esse jogo, eu gosto de esticar a linha de undershoots também do Cruzeiro. Essa linha abriu um pouco alta na minha visão. Gosto de esticar esse undershoot. Apesar de gostar dos chutes do Lucas Silva novamente, o cara que arrisca bastante fora da área e tem cobrado algumas faltas aí de longa distância. Então gosto também dos chutes do Lucas Silva, que apesar de também gostar do undershoot do Cruzeiro. Parece ser meio contraditório, mas é uma linha muito esticada do Cruzeiro. E o Lucas Silva para dar um chutinho ali, eu creio que entre para esse jogo. Outra linha que eu gosto aqui é a falta cometida do Fagner. Não vou cansar de repetir essa falta cometida dele enquanto abrir odd. É sim uma boa entrada, principalmente jogando com o matchup de Nuno Moreira, que se eu não me engano é o jogador que mais sofre faltas aí no Vasco. Mais uma linha aqui que eu gosto são os desarmes do Lucas Romero. Theo, meu amigo Theo de Piero aí, citou esses desarmes no grupo dele. Eu gostei bastante, abriu de uma forma totalmente errada ali e acabei aproveitando. É uma linha que eu gosto também, Lucas Romero, que vem cumprindo, é o camisa 5 aí nessa volância do Cruzeiro. O Lucas Silva sai mais pro jogo e o Lucas Romero fica um pouco mais de cão de guarda ali, vamos dizer assim, nesse time do Cruzeiro. Uma coisa muito importante aqui também é que o Klein apita esse jogo. O Klein que gosta de dar seu cartãozinho, então creio que sim, também é um jogo para over cartões. Rapaziada, acabou que o microfone descarregou, o microfone me deixou na mão na hora que eu tava falando do jogo do Palmeiras aqui. Tô gravando agora aqui, ó, com o celular improvisando aqui rapidinho para falar um pouco desses jogos aqui sem deixar passar em branco. Acabou que eu fui ver só quando eu fui montar o troquinho, mas vamos lá. Jogo do Palmeiras, método under mandante ou visitante, eu gosto aqui também. Apesar de gostar do under do Palmeiras, eu gosto dos chutes do Piquerez, é um ala que vem se aproximando da área adversária aí e tem cobrado algumas faltas também. Show? Vitória e Grêmio, não posso deixar de citar aqui o nosso Felipe Fernandes de Lima. Árbitro muito over faltas, eu acho que esse jogo sim é over faltas, como eu analisei o Davi Lacerda, eu mostrei lá para vocês que o Felipe Fernandes de Lima é um árbitro muito over faltas, então eu gosto desse over faltas aqui também. Eu não posso deixar passar um jogo do Vitória sem deixar de citar o Jamerson, lateralzinho que tem cobrado a faltas, tá aí desde o nosso primeiro vídeo aí do canal, se eu não tô enganado. Também gosto dos chutes do Marlon, desde a época do Cruzeiro, um lateral muito ofensivo que tem chegado ao ataque. Gosto dos chutes dele também. Santos e Bragantino, aqui é Rafael Claus capita. Under cartões para esse jogo aí, meu Deus do céu, é uma maravilha, é um melzinho na chupeta. E overchutes do Bragantino, eu gosto, o Bragantino é um time que tem se mostrado bastante ofensivo, tem chutado muito aí nos seus jogos. Assim como eu gosto do overchutes do Bragantino, eu gosto do chutes do Juninho Capixaba, é um jogador que eu tenho citado muito aí também nos meus vídeos. Gosto dos chutes dele, lateral muito ofensivo. Como eu falei, o microfone me deixou na mão aqui. Eu vou deixar o roteirinho passando aí com eu falando no mudo, mas é aquele esquema, vai pausando, vai dando uma olhada. Eu fiz o roteirinho desses últimos jogos aqui, mas acabou que eu fui ver logo depois que o microfone parou. Para aí, anota e tira um print, beleza?
Rapaziada, vamos para aquele momento agora que todo mundo ama, que é o nosso binguinho da rodada, ó. Áudio no microfone aqui, ó, foi pro saco. Tô improvisando aqui no celular, espero que o áudio esteja bom. Mas vamos pro que interessa agora. Internacional e Juventude, pai da bola, que não tem como. É o nosso underzinho que eu falei. Under 20,5, pronto. Internacional, under 20,5, melzinho. Ceará e São Paulo com Daronco no apito. Vamos novamente no under aqui. Under 8 cartões e under 32,5 chutes na partida. Sport, Recife, Fortaleza, tome under novamente. O under é uma coisa maravilhosa. Under 7 cartões e under do time que menos finaliza do campeonato, Fortaleza. Under 18,5 aqui. Meu Deus, que maravilha que tá isso aqui, ó. Flamengo e Corinthians e tome under na cabeça. Tome under, cadê? Total de finalizações. Flamengo, under 19,5. Botafogo e Fluminense, mas tanto under, eu não aguento o under, meu Deus do céu. Então toma um over aqui, ó, 4 cartões, over 4,5 cartões no jogo do Botafogo e do Fluminense. Vamos partir agora aqui, ó, pro nosso derradeiro, pro nosso último jogo, under cartões com Klaus e over chutes do Bragantino. Tome, odd 5,42, pai da bola, chama, ó. Daquele modelo, vai pausando. Fechou? Binguinho fechado aqui então, chama para essa rodada que não falte uma linhazinha, que não falte por um milésimo ali agora. Então é isso, rapaziada, fechamos aqui mais um videozinho do canal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa seu like, aquela mesma ladainha de sempre. Comenta aí embaixo sua tip para esse Brasileirão e chama tudo, pai da bola, chama.